A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Graças a Deus. Antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Em agosto de 2019 farão 23 anos de Bento Ribeiro. 23 anos de Bento Ribeiro. Ao tempo que eu esperei para um dia subir nessa tribuna. Esperei bastante, um pouquinho, né? Então eu sou muito grato ao convite que me foi feito através do nosso pastor presidente, pastor Emanuel. E aqui também vários homens que me acompanham durante toda essa minha jornada. Ali está minha esposa. E vamos trabalhar. Vamos compartilhar aqui com os irmãos uma porção, não vamos demorar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, em seu capítulo de número 2, versículo de número 6. Mateus 2, 6, mesmo sentado, não precisa se levantar, é bem rápido, que diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Amém. Somente isso. E antes de entrar no contexto da mensagem, é interessante nós lembrarmos o seguinte: no Evangelho de Lucas, o anjo aparece ao sumo sacerdote, ao sacerdote Zacarias, e diz a ele: Zacarias, as tuas orações subiram aos céus, eu ouvi as suas orações. Portanto, a sua esposa Isabel, ela conceberá, ela terá um filho. E um outro anjo depois, ele aparece e traz boas novas a Maria, e também diz a ela que Maria terá um filho. O interessante nisso é que quando o anjo fala para Zacarias, a resposta de Zacarias para o anjo é: como saberei isso? O anjo chega, fala com ele, que as orações dele foram ouvidas, e ele diz: como saberei isso? Ao passo que, com Maria, a resposta dela foi diferente: como se fará isso? Portanto, Zacarias, apesar do anjo ter falado, reforçado, mostrado que tinha e acompanhava a vida dele, a vida da sua esposa, ainda assim Zacarias diz: como saberei isso? Ainda pede uma prova, ainda pede uma revelação, ainda pede um sinal. Mas Maria diz: como se fará? Ou seja, ela recebe a vitória, ela toma posse da sua bênção. E por que eu disse isso? Simplesmente pelo fato do testemunho que Ricardo deu aqui. Não se pergunta, não se questiona. Quando Deus chega até você, te revela em sonho, através de um profeta, através de alguém, através de uma brincadeira, não se questiona. Como você saberá? Você não pede provas, apenas você fala assim: como isso se fará? De que forma você quer que eu trabalhe? Como você agirá na minha vida? Eis-me aqui, Senhor, para que a sua palavra se cumpra na minha vida. E não foi diferente, não é diferente na promessa que o Senhor fez desde os primórdios,
quando o Senhor, no planejamento, na eternidade, aonde nós lemos lá em Mateus, que o Senhor deixou claro que o Natal viria, o nascimento do seu filho viria, antes mesmo do haja de Deus, antes dos céus, antes que os anjos se juntassem, batessem suas asas em direção ao Todo-Poderoso, ao Onipotente, ao Onipresente Deus, para atender os seus mandados, antes que se formassem as estrelas, os mares, haja de Deus, a promessa, a profecia foi planejada lá nos primórdios de que um dia viria aquele. Um dia viria aquele que haveria de consertar o que aconteceu com os nossos primeiros pais lá no Éden. Cabe a mim, cabe a você crer. Cabe a mim, cabe a você crer que não é apenas todo ano, num dia determinado pelo calendário, em que nós haveremos de nos lembrar dele, nos reunirmos para adorar, para glorificar o seu nome. Não é dessa forma que nós devemos fazer. Antes de tudo isso, a promessa do nascimento do Senhor Jesus Cristo já havia sido firmada. Antes das demais coisas, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz: na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, ainda antes da fundação do mundo, ainda antes dele olhar para a terra que estava sem forma e vazia, antes desse tempo, já havia para nós, igreja, um Salvador eterno, glorioso, poderoso, que viria até nós, ao nosso encontro, para restituir aquilo que nós havíamos perdido. E lá em Gênesis começa toda a nossa trajetória, quando o Senhor, quando Ele fala para Eva, que diria assim, depois daquele fato fatídico, em que eles desrespeitam uma determinação do Senhor, e aí Deus, Ele diz ali para ela assim, olha, eu porei inimizade entre ti e a mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. E aqui nós começamos. Primeiro, uma coisa que nós temos que entender: a palavra do Senhor, como vocês já devem ter ouvido, não diz que esta lhe esmagará a cabeça. Está escrito em Gênesis que esta semente lhe ferirá a cabeça. Então, neste momento aqui, nós já vamos acabar com a mania que se diz por aí, de alguns pregadores que eu já vi falando, dizendo que neste momento a profecia é dada em que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, quando na verdade não esmagaria a cabeça da serpente, na verdade ela ferirá a cabeça da serpente, porque isso aconteceu no momento em que Cristo Jesus foi crucificado no Calvário, feriu a cabeça da serpente. Em João, no início, ele diz que o inimigo foi julgado. Lá em Romanos capítulo 8 vai dizer: aí sim, os vossos pés do Senhor esmagará a cabeça da serpente. Mas no livro de Gênesis, ele diz que ferirá, sabe por quê? Porque haverá um combate entre as hostes do inimigo, haverá um combate, uma luta ferrenha com a igreja do Senhor. Creia na palavra de Deus quando ela diz para você: olha, muitas provações, sacrifícios virão na sua vida, mas tenha ânimo, tenha fé. Cristo Jesus venceu e Ele nos capacitou, a mim e a você, para vencer também. E não é palavra para alegrar o nosso ânimo, não. Não é palavra para aqueles livros motivacionais, não. Ele falou, Isaías disse que ele levou sobre si todas as nossas
angústias, as nossas feridas, os nossos pecados, como nós cremos na palavra de Deus. Igreja, o motivo de nós estarmos aqui nesta noite não é outro, senão as promessas que Ele fez a mim, senão as promessas que Ele fez a você. Esse é o motivo real e verdadeiro por nós estarmos aqui nesta noite. Então, a partir dessa época, os profetas, os patriarcas, aqueles do passado que conheciam as Escrituras, eles entenderam que tudo apontava para esse grande dia. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, a começar quando o povo foi liberto do Egito, a começar quando Deus mandou que se construísse a habitação dele no meio do deserto, já apontava para aquele que haveria de nascer e ser o nosso Natal. Mas de que forma, Jazanias? Ora, no tabernáculo, montado no deserto. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosa, quando Jesus diz, olha, eu sou a porta, eu sou a porta. Aí nós voltamos lá no tabernáculo, para que se oferecer o sacrifício. Por onde que o cidadão deveria entrar? Pela porta. Jesus no Novo Testamento diz, eu sou a porta. Aí aquele que entra no tabernáculo, aquele que entra para oferecer o sacrifício, se depara lá com o altar de holocausto, onde seria imolado o cordeiro. Aí ele diz assim, eu sou o cordeiro. João Batista vai dizer, eis aí o cordeiro vivo que desceu do céu. Olha ele aí no tabernáculo. Aí ele entra mais um pouquinho, o sacerdote vai até a bacia para lavar as mãos, para se purificar. Aí ele vai dizer, eu sou a água da vida, eu sou a água que limpa, eu sou a água que transforma. Aí continuamos a entrar no tabernáculo. Continuamos, olha Jesus Cristo no tabernáculo. O sacerdote entra no tabernáculo. Aí do seu lado direito, ele vê os pães da apropriação. O que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento? Eu sou o pão da vida. Oh, glória! Aí do seu lado esquerdo, ele vai ver o castiçal. Aleluia! Com as lâmpadas acesas e o azeite queimando. Olha o Espírito Santo de Deus ali, naquelas lâmpadas acesas. Aí ele vai mais à frente, o que é que ele encontra? Ele encontra o altar de incenso, que simboliza as minhas e as suas orações. Entregue ao Senhor nesta noite as suas súplicas e necessidade, porque desde o planejamento, desde a antiguidade, ele já se mostrou ao seu povo. E nós temos o costume de achar e imaginar que é apenas uma casualidade, quando não é. E o mais extraordinário vai acontecer lá em João, capítulo 1, versículo 14. Oh, glória, se cumprindo aí, que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Cumpre-se nesta hora o verbo vivo, que desceu do céu, o verbo vivo, se encarna na forma de homem, e se coloca diante de mim e diante de você. É noite de nos glorificarmos o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está aqui, não é conversa fiada. Ele transformou a minha, transformou a sua vida. Agora, a partir do momento que o verbo vivo se tornou carne, as coisas começam a ficar estreitas. Para nós não, para Ele, para o Senhor. Ora, o Eterno, que não se contava os seus dias, que se não
tinha como escrever e dizer a data do seu nascimento. Eu estou falando de Deus. A partir do momento que a segunda pessoa da Trindade, a partir do momento em que a Assembleia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando eles se reuniram lá no céu e entenderam que era momento de Jesus Cristo vir à terra, a partir desse momento em que a segunda pessoa da Trindade esteve entre nós, algo aconteceu na sua vida, passou-se a lhe contar os anos. Foi ou não foi? Aquele que é eterno, aquele que não tem princípio, aquele que não tem fim, aquele que não se pode contar os passos, não se pode contar os seus atos, a partir do momento que ele se torna o verbo vivo encarnado no homem, passa-se a lhe contar o tempo. Ele entra no Cronos, o tempo meu e o seu. Ele passa a ter uma linearidade. Os dias dele passam a ser contados. Assim como eu e você, medimos os dias das semanas, aguardamos o sábado e o domingo, o dia de vir para a casa do Senhor adorar. Da mesma forma era Jesus, que durante o tempo que ele passou só aprendendo, quando o seu ministério começa com 30 anos, ele já se preocupava com o tempo, ele sempre falava com os seus: olha, ande comigo, ficai comigo, porque o tempo está próximo. Ele entrou na cronologia do tempo, por amor de mim, por amor de vós. Portanto, nesta noite, é tempo de agradar, é tempo de adorar, é tempo de glorificar, porque Ele veio para nos dar vida com abundância. Deus se fez homem, o Eterno começou a enfrentar a linha do tempo. Imagine você, Deus, enfrentando a linha do tempo. O infinito, aquele que não tem princípio, meio e fim, ele se torna um bebê. Aquele que não tem princípio, não tem meio, não tem fim, é envolto numa faixa, toma para si uma capa, uma pele humana, e começa a passar e contar-lhe os dias da sua vida. Quem de nós seríamos capazes de largar caso nós tivéssemos a mão da nossa eternidade? Nós estamos aqui pensando na eternidade que o Senhor nos preparou. Nós estamos aqui pensando nisso. Não é uma troca, mas pelo fato de eu e você nos lembrarmos o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, o que estamos fazendo aqui não é uma troca, não, nós estamos entregando a Ele tudo que nós temos de melhor, porque Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Irmãos, sabe o que eu fazia quando eu não era crente? Eu tinha pencas assim de gibi do Tio Patinhas, era gibi do Batman, gibi do Hopper, era vários gibis que eu tinha, pilhas e pilhas de gibi. Quando eu aceitei Cristo Jesus como meu Salvador, sabe o que eu fiz? Eu falei assim: rapaz, se eu gasto tanto tempo lendo o gibi, eu preciso agora ganhar esse tempo, buscando o Senhor através da sua palavra. Joguei fora meus gibis, vendi, dei todos os gibis, e me debrucei na palavra, até a quarta vez da leitura da Bíblia eu contei, depois eu não contei mais. Eu não sou doutor nas escrituras, mas aquele que conhece e medita na sua palavra, sabe encontrar socorro e uma saída para o momento da sua angústia. Eu resolvi, a partir de hoje eu vou entregar tudo de melhor que eu tenho. Vou entregar ao Senhor. Mas ainda assim nós não conseguimos entregar o nosso melhor, irmão. Não dá, é difícil, não tem condições. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos desentendemos com o nosso irmão. Mas aí o livro de Gálatas
4:4 vai dizer que ele veio na plenitude do tempo, ou seja, quando tudo estava pronto para recebê-lo. Na plenitude. E sabe por que dessa forma, irmãos? Você, nós temos muitos defeitos. Todos nós aqui temos nossos defeitos. Eu consigo enxergar alguns e me policiar quanto a esses. Outros tantos defeitos, imperfeições, eu não sei, não vejo, não conheço. Quando eu sou uma pessoa boa praça, alguém vem e me avisa, fala comigo. Sabe por que isso? Porque nós chegamos na plenitude dos tempos, lá na segunda carta a Timóteo 3:1, 3. Vamos abrir logo lá que eu vou terminar, mas é somente para nós entendermos algo, como é importante isso. Segunda carta a Timóteo vai dizer: Segunda Timóteo, capítulo 3, olha só como é importante você identificar as suas falhas. Diz assim, haverá homens amantes de si mesmo, haverá homens avarentos, haverá homens presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente. Plenitude dos tempos. Já não era tempo do Senhor ter se apresentado, que eu digo no Natal, quando Ele nasceu? Porque esses homens que aqui estão, eram mesmos homens que havia naquela época, estão, embora nós estejamos, Paulo tenha dito isso aqui para Timóteo, mas os homens hoje encaminham para esse lado aqui. Mas a diferença minha, a diferença tua, irmão, sabe o que é? Eu e você conseguimos ver e enxergar o nosso erro, os nossos pecados. Portanto, a plenitude do tempo que chega para esses homens, não chega para a igreja do Senhor, não. Sabe por quê? Essa igreja é lavada, é remida pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Você tem a mente de Cristo Jesus, que te orienta, que te guarda, que te diz, não vá por aí, não vá por lá. E aí ele vai dizer o seguinte, ele fala lá em 2 Timóteo para um grupo, mas se você é aquele irmão que sabe para onde o seu nariz está apontando, por que eu estou falando isso, irmãos? É necessário falar isso porque hoje nós comemoramos o nascimento do Senhor e Salvador, mas comemoramos hoje, mas amanhã voltamos às nossas práticas erradas. Embora nós sejamos igreja, mas a tendência do ser humano é essa: cultua o Senhor agora, mas amanhã já mudou, já está diferente, fica pedindo sempre, Senhor me dá 5 minutos, Senhor me dá 5 minutos, e vai lá, e faz algo errado, turba o vosso coração, se desentende com o irmão, mas a diferença está porque eu e você conhecemos e sabemos quais são os nossos defeitos. Aí Timóteo vai dizer para você lá no capítulo 2, que diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica aonde? Na graça do seu irmão, do seu amigo, do seu pastor, do seu vizinho, do seu professor. Não, tu, porém, fortifica-se na graça de Cristo. Oh glória, porque de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, sejam idôneos para ensinarem aos outros. Sofre comigo as aflições de Cristo, como um bom soldado de Cristo. Portanto, igreja,
Senhor Jesus, Ele não nos alcançou só para que nós tenhamos a partir de agora um título de crente. Não. Herodes, o grande, na biografia de Herodes, que não está na Bíblia, mas no contexto histórico, Herodes fez grandes coisas. Construiu portos, construiu a fortaleza Massada, onde os judeus se refugiaram no império, quando o Império Romano começou a invadir Jerusalém. Herodes foi um grande homem, mas era um homem louco. Herodes, ele foi aqueles que mandou caçar e matar os meninos. Herodes casou 9 vezes. Uma das suas mulheres, quando Herodes foi chamado à presença do imperador Augusto, Herodes, sabe o que Herodes fez? Com medo de que sua mulher usurpasse o seu trono, Herodes, antes de se encontrar com o imperador, assassinou e matou sua esposa. Herodes, ele 5 dias antes de morrer, sabendo que ele já não estava bem de saúde, para que um dos seus filhos não tomasse seu trono, ele mandou matar o seu filho. Herodes, sabendo que não era popular nem em Jerusalém, o que ele fez? Chamou a sua irmã Salomé. Salomé, eu quero que você me prometa, que você jure, quando eu morrer, você vai matar um membro de cada família nobre. Sabe por quê? Para que não só a minha família chore, mas que a família de todos os outros também chore. Foi esse Herodes que, quando recebeu a notícia que o Salvador havia nascido, o rei dos judeus, aquele que viria a governar Israel, dá para nós entendermos, quando ele falou, se preocupou, se orou, mas Cristo Jesus veio, Cristo Jesus cresceu, Cristo Jesus foi ao Calvário, cumpriu a sua caminhada, para que hoje nós estivéssemos aqui, igreja, para glorificar o nome dEle, porque não há outro. Quer conhecer a vida de Jesus? Vai para as Escrituras. Quer conhecer quando Ele vai voltar? Vá para as Escrituras. Assim fizeram os magos, viram a estrela, foram atrás da estrela. A estrela poderia ter ido para Belém, que é onde era Jesus estava, mas a estrela foi para Jerusalém. Sabe por quê? Em Jerusalém estava a palavra. Foi lá que eles receberam a notícia da profecia: um filho de Deus haverá de nascer. Primeiro ele foi lá, eles foram lá. E olha, não são 3 reis magos, não. Eles não eram 3 e não eram reis, tá? Eles eram apenas magos. Mas a estrela levou eles primeiro a Jerusalém, levou eles na palavra. Lá eles conheceram o Salvador, de posse da palavra, de que ele nasceria. Eles rumaram para Belém e lá encontraram o Senhor. Oh, glória, venha para a palavra, vamos passear na palavra, vamos estar na palavra, porque ela aqui está e vai conduzir a igreja, porque aqui está o Natal, as boas novas. Como devemos comemorar todos os dias. E para fechar, Herodes perseguiu todas as crianças de 2 anos para baixo para exterminar. Matou muita gente, muitas crianças. Jesus Cristo se safou. Quem aqui guarda rancor de quem já morreu? Tem alguém aqui que tem ódio do Hitler? O Hitler já está morto. O ódio a gente pode até ter quando a gente vai ler lá, caramba, esse cara fez muita coisa ruim. Mas você não vai ter ódio do cara, já morreu, ó. Mussolini, quem tem ódio? Stalin. Os imperadores de Roma que sacrificaram vários judeus. Nero, quem tem ódio desses homens? Não tem ninguém que vai ter ódio desses homens. Foram um ponto na história que se passaram, mas eles já morreram. Mas sabe por quê? Em países arábicos, islâmicos, eles têm ódio dos cristãos. Sabe por quê?
Porque Jesus está vivo. Quem está morto não é perseguido, quem está morto não é lembrado, mas Cristo Jesus está vivo. Quando a igreja é perseguida, não é você, não é a igreja, mas é Ele que é perseguido. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. No terceiro dia ressuscitou, foi aos céus, está com o Pai e nos prometeu que estaríamos com Ele também. Portanto, irmãos, igreja do Senhor, vamos nos alegrar sempre, todo dia, constantemente, porque Ele é aquele que nos salvou, é aquele que nos guardou, é aquele que está conosco. Oh, glória! Oh, aleluia! E os 3 reis magos entenderam a mensagem. Os 3 reis magos não, os magos, eles entenderam a mensagem e foram adorar o Senhor. A igreja de pé, por favor. Vamos agradecer brevemente. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Jesus querido, nesta noite nós queremos te agradecer. Nós somos gratos a ti, porque em determinado momento na sua eternidade houve um conselho no céu. Os senhores se reuniram, olharam aqui para a terra e entenderam que não haveria um justo sequer. Portanto, como diz em João 1,14, o verbo desceu, se fez carne, habitou entre nós, para que hoje tivéssemos alegria de estarmos na sua presença, na sua casa. Portanto, nesta noite, meu Senhor da glória, queremos pedir, suplicar, derrama sobre a tua igreja a unção, o azeite do teu Espírito, renova a fé, repreende enfermidade, se há dúvidas, se há um coração contrito, nesta noite, derrama sobre a tua igreja, sobre o pastor presidente deste lugar, o seu ministério, os obreiros, cada um deste lugar, meu Deus querido e amado, nós te suplicamos nesta noite, nos dar um bom Natal, Senhor. Nos livra dos homens maus, continua guardando e nos sustentando na tua santa e gloriosa presença, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Senhor vos abençoe, podeis tomar assento. Precisamos ter sido rápido, pastor. Oh, glória. Estejamos de pé, amados. Terça-feira nós não teremos culto da palavra, mas na quinta-feira teremos culto de oração. Que os irmãos estejam atentos para isso. Amém? Mais algum anúncio? Alguma coisa, irmã Aparecida? Era o próximo assunto. Teremos agora uma confraternização lá embaixo. Não saia sem antes se confraternizar com os nossos amados irmãos que aqui estão, tá? Eu desejo a todos um ótimo dia de Natal, tá? Que vocês possam ser ricamente abençoados, creio que é o desejo do nosso pastor presidente, que estará ali cumprimentando os amados irmãos na saída. Curvem as suas cabeças, vamos agradecer a Deus. Te rendemos graças, Senhor, porque nos deste a oportunidade de ofertar a Ti um culto racional. Nós pedimos, Senhor, que o ano que vem, o ano de 2019, seja o ano da manifestação da Tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa fazer grandes e poderosas obras. Nos leva ao recesso dos nossos lares agora, após nos confraternizarmos debaixo da Tua proteção. E nos dá, Senhor, uma volta quinta-feira aqui para adorarmos e orarmos a Ti por este ano que se finda. Esteja conosco, é a nossa petição. E fica conosco, porque necessitamos da Tua presença, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Emanuel, com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre nós e digamos todo. Amém. Feliz Natal. Eu estou aqui para abraçar todo mundo.